Oi, Mendes. Boa noite. Tudo bom? Então vamos lá, né? Vamos dar início então ao nosso penúltimo capítulo do nosso lar e fazendo já um gancho da última reunião, quando o Clarencio ele convidou, ou fez um convite bastante alvissareiro para o André Luiz, que ele estava com uma vontade enorme de visitar o lar dele, e era o momento de aproximar da mãe de Lísias, né, que é a Laura, para o processo reencarnatório. E aí, evidentemente, tudo bom? Ele aceitou o convite para vir até a Terra, né, para o processo da reencarnação da Laura. E com uma concessão de 7 dias, porque ele já estava há mais de um ano trabalhando na Câmara de Retificação, lembrando sempre que na Câmara de Retificação o trabalho é o mais pesado do Ministério de Regeneração, e ele estava mostrando realmente bastante empenho, renúncia para receber esse prêmio, né, de visitar a Terra, ficar 7 dias. Enfim, hoje o que nós vamos falar, no 49º capítulo, é sobre a vinda dele realmente para a Terra, o que ele encontrou por aqui, qual foi a primeira sensação. E após essa análise que nós vamos fazer, e eu vou fazer exatamente com a leitura do que ele expõe, no próximo sábado nós vamos fazer o encerramento. O encerramento é quando ele retorna para nosso lar, quando ele ganhou algumas faculdades que ele não tinha, inclusive a faculdade de evolução, né, que ele aprendeu. Enfim, e na próxima quarta, daqui uma semana, fica-nos o compromisso de fazer, só na quarta, na próxima quarta-feira, uma revisão rápida durante o período da live de tudo que fomos falar, o nome das pessoas, o que realmente aconteceu, os fundamentos de cada capítulo, a lição mais importante de cada capítulo, com o objetivo de fixar a mensagem. Não dizer por dizer, fazer uma palestra por fazer uma live por fazer, e a gente não gravar um livro tão importante, do qual até nós fomos convidados por uma instituição do Nordeste, inclusive, para começar o estudo novamente lá para os nossos irmãos do Nordeste. E eu vou fazer isso. Como aqui nós estamos terminando, vamos ver então o que ele diz nesse 49º capítulo. Qual criança que se conduz pelos passos dos benfeitores espirituais? Cheguei à minha cidade com a sensação indescritível daquele viajante que torna ao berço natal depois de uma longa ausência. Então ele volta para o Rio de Janeiro, nessa viagem de nosso lar até a crosta terrestre. E ele vai descrevendo a paisagem, né? Ele percebeu que 9 anos praticamente após a sua desencarnação não havia uma modificação substancial da paisagem. Ele vai falar das árvores na rua que ele morava, né? Então ele lembra as velhas árvores do bairro, o mar, ele morava próximo do mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante, embriagado de alegria, com aquela sensação de muita alegria de visitar a família. O que aconteceu? Ele vai dizendo: não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação. Então ele usa um termo até... Ele notou que a Laura, embora toda a alegria dele, que ele vai rever a família, e aquela saudade, longo tempo, numa viagem longa que ele fez, retornando ao bairro, então aquelas lembranças, né, aquelas coisas boas, veio à cabeça dele. Mas ele olhou para a Laura, que ia reencarnar, também estava em um processo, eu imagino, um processo de reencarnação cria alguns problemas na própria mente do reencarnante,
a própria ansiedade, né? E aí eles se despediram, né? Despediram, a caravana continuou para o processo da reencarnação da Laura, e ele, né, recebeu um abraço do ministro Clarencio, que era o que coordenaria a reencarnação da Laura, né? E disse para ele o seguinte: André, você tem uma semana ao seu dispor. Eu vou passar aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã Laura. Por que o Clarencio falou exatamente e prometeu ele diariamente revê-lo? Porque o Clarencio é o responsável direto das atividades de André Luiz em nosso lar. Ele é o pupilo do ministro Clarencio. Foi o Clarencio que resgatou ele nas regiões, a pedido da mãe dele, né, das regiões penumbrosas do umbral. Então o Clarencio tinha uma responsabilidade direta, ele era um pupilo direto, um protegido direto de Clarencio. Então Clarencio, assim, nós vamos você receber essa uma semana para ficar aí na sua casa, no seu lar, com a sua família, mas eu diariamente vou estar aqui com você. Então passe bem, meu irmão, diz ele. O último adeus a dedicada à mãe de Lísia, e me vi só respirando o ar de outros tempos a longos austos. Acho interessante esse momento, quando fala o último adeus à mãe de Lísias, pelo menos naquela formato de Lísia, porque todo encontro a partir desse momento com Laura vai ser com ela já reencarnando, né? Já não é aquela Laura do nosso lar, já é uma Laura já ligada a um corpo físico. Não me demorei a examinar os pormenores. Atravessei de forma muito rápida algumas ruas a caminho da minha casa. O coração me batia descompensado, à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como antigamente, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam as aleias rosas, saudando a luz da primavera. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa, na realidade era uma árvore que ele plantou com ela, com a Zélia, que foi a esposa dele, né? Então, garbosa palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Então, até isso ele observou com lembrança, né? Uma lembrança gostosa, né? De uma árvore que é uma palmeira, né? Que com um ano de casamento eles plantaram, ele estava lá ainda. Ébrio de felicidade, avancei para o interior da residência. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? Então ele já sentiu falta de coisas que eram ligadas à vida afetiva dos dois, Zélia e dele, os móveis de Jacarandá. E o grande retrato onde, com a Zélia, né, e os filhinhos, formavam um gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção, fiquei meio sensível. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadora. Então a filha dele, a caçula, estava noiva. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um companheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei, minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Então, ele não foi nem captada a presença dele naquela sala pela ex-esposa dele. Compreendi a situação, calei-me desapontado. Abracei-me a companheira com o carinho de minha saudade, e era muito grande, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que eu não pude compreender de pronto. Esse cavalheiro, baixando a voz, respondeu respeitoso: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude de ele ser uma pessoa hipertensa. Todo cuidado é pouco.
o doutor Ernesto reclama absoluto repouso. O doutor Ernesto é exatamente o segundo marido de Zélia, que foi a esposa de André Luiz. Quem seria aquele doutor Ernesto? Estava pensando lá o André Luiz. Perdia-me no mar de indagações, quando ouvia minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o, por caridade. Peço-lhe, por favor, eu não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava, torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um raio não me fulminaria com tamanha violência. Aí André Luiz disse, nem um raio me fulminaria daquela forma. Ela, a amada dele, né, com uma preocupação agora com o segundo marido. Um outro homem se apossara do meu lar. A esposa, a Zélia, me esquecera. A casa já não me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões que ficou ansioso para voltar ao lar. E nesse instante, quando chega lá, passa por essas decepções, vendo alguém saindo do quarto que ele frequentou durante vários anos com Zélia, um outro homem doente, né, saindo um médico, fazendo o diagnóstico do marido dela, o segundo marido dela, e a forma de angústia dela em relação à doença do segundo esposo. Isso estava deixando realmente ele... E ele ficou pensando, será que valia a pena realmente ter esperado tanto tempo para essa vontade de voltar para o lar e passar por essa desilusão? Aí ele correu ao quarto dele, diz ele, corri ao meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando um melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham mostrando-se interessadas em lhes agravar os padecimentos. Então, o segundo esposo de Zélia estava, além de doente, com pneumonia, com problema de hipertensão, também estava obsidiado, ou seja, essas entidades espirituais agravando os sofrimentos dele, obstando exatamente a captação de energia para a manutenção da saúde física, porque isso acontece em processo de obsessão. Imediatamente eu tive o ímpeto de odiar aquele intruso com todas as minhas forças. Então ele é uma tendência natural, ele é um ser humano. Então ele teve esse ímpeto de alimentar um ódio junto com aquelas entidades. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Já não era aquele doutor André Luiz de antigamente. Deus, o Senhor, o Cristo, me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade, do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado dessas entidades inferiores, totalmente vinculadas, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e, acabrunhado, embora não pudesse ajudá-lo de forma imediata, a despeito do primeiro ímpeto até de ódio, mas depois ele reconheceu, não, eu sou uma outra pessoa, ele realmente procurou... Diz ele aqui, assentei-me decepcionado, acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amargura e de terríveis observações e de muita meditação, voltei, meio tonto, meio cambaleante, à sala de jantar, onde eu encontrei as minhas filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. Cada momento estava havendo uma surpresa na casa dele. A filha dele mais velha casara-se, tinha ao colo um filhinho, que era o neto de André Luiz, e ele sentiu a ausência do filho dele. E meu filho, onde é que estaria naquele momento? Já que ele viu a filha mais velha casada, a filha mais nova noiva, né? Como chama jovem casadoira, né? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira para ajudar o segundo marido dela e foi lá conversar de uma forma mais calma com as filhas.
Vim vê-los, mamãe, a filha mais velha. Vim vê-los, mamãe, exclamou essa filha mais velha com o filho no colo. Não só para colher notícia do doutor Ernesto, que é o padrasto dela, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Quer dizer, uma coisa espontânea, né? Ela sentiu, captou a presença espiritual de André Luiz, desde a aproximação de André Luiz, que o Dr. Larry Dawson chama de... É uma tese interessante que ele traz de consciência única, mas essa captação energética, a filha captou a presença de André Luiz por ali, então ela não soube explicar essa saudade do pai. E ela diz, continua, desde cedo eu não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que eu não sei definir. Não terminou, lágrimas abundantes, não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Ela começou a chorar lembrando de André Luiz. Zélia, com imensa surpresa para o André Luiz, dirigiu-se àquela sua filha mais velha, com a netinha, né? E de uma forma autoritária, ora essa. O que nos faltava você falar uma coisa dessa? Estou aflitíssimo e ainda tenho que tolerar as suas perturbações? Que passadismo é esse? Que saudadismo é esse, minha filha? Já proibi vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Você não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o nosso passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não pode me ajudar nisso? A filha mais jovem interveio, acrescentando: desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. E a filha saudosa, embora continuasse chorando, falou com certa dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas nesse momento. Então é crime eu sentir saudade do meu pai? Vocês também não amam? Não têm sentimentos? Diz a filha mais velha. Se papai estivesse conosco, seu único filho varão, não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, ora, tornou Zélia, de forma nervosa, enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Isso Zélia para a filha mais velha, que estava dizendo que estava com saudade de André Luiz. Não se esqueça de que André Luiz está morto. Não me venha com lamúrias, com lágrimas pelo passado irremediável. Aí o André Luiz diz aqui: aproximei-me da filha chorosa, estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e sentimento de consolação, que ela não registrou de forma auditiva, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores, ela registrou. Afinal, via-me em face de singular conjuntura, uma situação totalmente diferente na vida de André Luiz. Ele disse: meu Deus do céu, toda uma situação que jamais poderia imaginar. Compreendi agora o motivo pelo qual os meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Então, sempre que ele tocava no assunto que ele queria voltar para o lar para ver a amada Zélia e os amados filhos, os amigos sinceros de nosso lar, né, fugiam por outros caminhos, pela tangente, trocando de assunto. Angústias e decepções sucediam-se de montão ali naquele momento. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha. Ali estava de sentinela o meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento, nos primeiros dias de além-túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas, e olha que ele sofreu 8 anos nas regiões do umbral. Mas ele faz essa comparação que esses 8 anos de sofrimento no umbral, pelo menos nos primeiros momentos da desencarnação,
não trouxeram tanta dor, tantas lágrimas, tanta amargura do que aquele instante que ele estava passando. Chegou a noite, voltou o outro dia, chegou outro dia, encontrando-se na mesma situação de perplexidade. Então um dia se passou e ele ainda perplexo diante daquela situação. Ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado, à tardinha do dia seguinte, em que ele estava nessa excursão, Clarencio, à tardinha, chegou lá, né, oferecendo uma palavra amiga, uma palavra realmente de conforto. E o Clarencio, percebendo o abatimento do próprio André Luiz, disse solícito: compreendo as suas mágoas, André, e até rejubilo-me pela ótima oportunidade deste teu testemunho. Eu não tenho diretrizes novas para você, eu não vou te dar nenhum tipo de diretriz, haja assim, reaja assim, não. Qualquer conselho da minha parte, portanto, nesse instante seria inoportuno. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa lição de Jesus opera sempre, quando praticada, verdadeiros milagres de felicidade, de compreensão em nossa estrada, em nosso caminho, em nossa trajetória. Só isso que o ministro Clarencio disse para ele. O André Luiz agradeceu, claro, sensibilizado, pediu que não o desamparasse, né, com o necessário auxílio, pediu o auxílio de Clarencio para não deixasse ele sozinho naquela angústia, naquela perplexidade toda. E o Clarencio teria dado um sorriso, despediu-se, e então, em face da realidade absolutamente só no testemunho, o André Luiz começou a ponderar o alcance da recomendação do Evangelho, lembrado por Clarencio, né? E começou a refletir agora com um pouco mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Pensou ele com os botões dele. Teria acaso suportado a prolongada solidão? Quer dizer, ele teria que julgar a Zélia? Se fosse o contrário, se ele tivesse no lugar da Zélia, será que ele ficaria tanto tempo realmente sem unir-se com outra pessoa? Não poderia ou não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo casamento também? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Estava refletindo André Luiz. Não era também o meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado essa aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Numa reflexão belíssima de André Luiz, Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como um homem terreno comum. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. E estendia-se agora à comunidade universal. Então a família dele, de uma visão mais ampla, não era aquela família transitória das reencarnações, mas era uma família que agora ele estendia, inclusive, para a comunidade universal, para toda a humanidade. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar, das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Então, nesse instante, depois que o Clarencio fez a visita naquela primeira noite, no primeiro dia que ele estava lá, ele relembrou o Evangelho. Ao invés de ficar naquela angústia, totalmente perplexo, na segunda noite, ele sentiu-se muito cansado, estava muito cansado. Ele começou a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, diz ele, atravessava dias vários de serviços ativos, sem alimentação comum, porque no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam, bastava a presença dos amigos queridos,
as manifestações de afeto, a absorção de alimentos puros através do ar e da água. Então ele não tinha nem necessidade de alimentar-se em nosso lar em função desse afeto. Ele absorvia desses elementos puros por essas afeições. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. A esposa mandando calar a boca da filha, que estava lembrando de forma saudosa dele, a outra irmã, né, falando mal dela como se estivesse praticando o espiritismo, e um filho em desequilíbrio, sabe lá fazendo o quê? As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me uma certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era a propriedade de Zélia, ela não era a minha propriedade, mas eu era dela, o seu irmão e amigo. Eu não era dono de meus filhos, e sim, era companheiro de luta e realização. Então ele já ampliou a visão. Sem aquela visão egoística, meu filho, minha esposa, meu isso, meu aquilo, não. Ele ampliou essa visão dessa aproximação. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como uma abelha. Aí vai a metáfora, né? A abelha cercando-se das flores, chamado flores vitais, as flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma substâncias dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando a minha mãe. Ela, na penúltima lição, ela vai dizer exatamente sobre isso, né? Não se sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração, que eram exatamente as amantes do que foi o ex-marido dela? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes para minha alma. A ministra veneranda, ela própria trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Então ela fazia, veneranda, que foi a única, junto com o governador, que esteve nos espaços, nas dimensões do Cristo, o que ela fazia nos milhões de horas, bônus horas que ela tinha para o nosso lar, era pensando exatamente nesse grupo ligado ao seu coração, ao grupo de afeições. Narcisa, ele vai lembrar de Narcisa, lá da Câmara de Retificação, sacrificava-se nas câmaras para obter o endosso espiritual, que eram 10 anos de trabalho, que foi sugerido por veneranda, né? Para regressar através da reencarnação em tarefa de auxílio também aos seus afetos. A senhora Hilda, que foi a segunda esposa de Tobias, né? Vencera o dragão do ciúme, e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia, quantas? Clarencio me acolhera com devotamento. Tudo isso ele ia pensando naquele momento. Então o ministro Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lisa, a Laura, que agora está reencarnando, me recebera como filho. Tobias me recebeu como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere e rapidamente no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico. Então, falaram mal dele e tal, aquelas coisas, esqueça ele e tal, enfim. E deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades do meu semelhante. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, que é aquela onde ele estava na cama, ex-cama que foi dele, embora os móveis tinham sido todos trocados. Então estava lá, né? Cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia banhada em lágrimas: Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares? Olha o André Luiz ouvindo isso da esposa que ele chamava minha amada, minha querida Zélia, etc. O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia, a falta de ar. Roguei ao Senhor, então, a energia necessária para manter a compreensão imprescindível. E passei
a interpretar os cônjuges naquele momento como se fossem meus irmãos, o que não deve ter sido pequena essa luta para poder realmente fazer essa reviravolta dentro de si. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. E aí iniciei o trabalho, procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Então já foi trabalhar a desobsessão. Minhas dificuldades, porém, eram muito grandes, porque eu estava muito abatido diante de tudo que eu estava vendo. E nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder da volição. Volição é você se deslocar com o poder da sua vontade. Você rasga o espaço através de uma técnica que você mentalmente utiliza, e é uma conquista, e que você vara os espaços com a sua vontade, com a força e com a velocidade do pensamento. Chama-se volição. Volição vem de vontade, né? E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância. Então tem muitos habitantes do nosso lar que não precisam desses aparelhos que nós contamos até aqui em toda a obra. Mas para não humilhar aqueles que ainda precisam, eles não utilizam. Mas eles não precisam, já tem um potencial de telepatia muito grande, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram ou que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Então, apesar dos aparelhos que nós conversamos o tempo todo em nosso lar, para a maioria dos habitantes do nosso lar, existem muitos espíritos em nosso lar que não precisam desses aparelhos, televisão, de rádio, porque a comunicação é imediata, mente a mente, né, à distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei, então Narcisa agora vai ser útil para mim. Eu vou ver se eu tenho potencial de entrar em sintonia com ela, concentrando-se. Então ele concentrou-se numa oração fervorosa a Deus, né, nas vibrações dessa prece, dirigiu-se a Narcisa, sua colega de trabalho lá na Câmara de Retificação, mas solicitando sinceramente socorro. Eu disse, por favor, Narcisa, me ajude aqui, mentalmente. Né? Ele estava naquela situação de angústia, né? Então ele lembrou da amiga, lá em nosso lar, e pediu a ela ajuda. E mentalmente ia contando para ela, né, a experiência que ele estava passando naquele momento, comunicando por esse processo telepático, sabendo essa capacidade de espíritos poderem captar, não precisar de instrumentos, no caso Narcisa não precisava, comunicava-lhe os meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então que não poderia esperar. Passados 20 minutos, menos de meia hora, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia o meu pedido sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. E o André Luiz ficou muito contente, muito feliz, dizia, não cabia em mim de tanto contentamento, a mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou, nós não temos tempo a perder em relação ao doente. Antes de tudo, aplicou o passe de reconforto no doente, isolando das formas escuras que se afastaram como por encanto. O André Luiz não conseguiu o trabalho de desobsessão, mas Narcisa isolou o enfermo e fez com que esses espíritos se afastassem imediatamente. Em seguida, convidou-me com decisão, vamos à natureza. Acompanhei-a, sem hesitação, e ela, notando-me a estranheza, acentuou, não só o homem pode receber os fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas, nesse momento, nos auxiliarão de forma eficaz. Admirado da lição nova, André Luiz seguiu a Narcisa de forma silenciosa. Chegados a um local onde alinhavam-se enormes frondes,
Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Então, Narcisa convoca seres que o André Luiz não pôde compreender naquele momento. Daí, a instantes, 8 entidades espirituais atendiam-lhe o apelo. Imensamente surpreendido, vi a Narcisa indagar da existência de mangueiras e eucaliptos naquele local. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, aquelas 8 entidades, a enfermeira explicou: esses seres que você está vendo aqui são servidores comuns do reino da vegetal. Esses irmãos que nos atenderam são seres que vivem para a natureza. Nós imaginamos, existem nomes que se dão a essas entidades, né? Uns dão de gnomos, outros nomes que se dão por aí, mas são seres que estão em meio à natureza, trabalham a natureza como seres em processo de evolução. Então há uma citação a esses seres que são servidores do mundo vegetal. E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa, então, manipulou em poucos instantes certas substâncias, por exemplo, pegou a emulação do eucalipto, da mangueira, e durante toda a noite fez a aplicação destes remédios, né, através com que ele pudesse captar esse remédio ou o éter desse remédio através da respiração, né? Respiração comum dele mesmo, ele ia absorvendo pelos poros físicos também esse tipo de quanto de energias extraídos ou pelo menos levado por Narcisa, né? Porque foram aqueles espíritos ligados à natureza que trouxeram para ela essa quantidade, esse quanto magnético. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou-o extremamente surpreendido. Verificou-se nesta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia então ficou radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, André Luiz diz, experimentava também uma grande alegria na alma. Profundo alento, belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia voltei a nosso lar, em companhia de Narcisa, e pela primeira vez experimentei a capacidade de me deslocar pela minha vontade pelo processo de volição, ou de volitação. Num momento, ganhávamos grande distância. A bandeira da alegria desfraldava-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa a minha impressão de leveza, ouvi esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nossos domínios vibratórios. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Então, os que sabem fazer a volição não fazem isso nas vias públicas do nosso lar, até para não humilhar, não ficam voando lá para todo mundo ficar sendo humilhado. Por isso, o aeróbus. O aeróbus, né, é um tipo de um veículo funicular. Funicular, na realidade, é que eu falo que ele volita. Não, na realidade, eles andam em trilhos. É isso mesmo. Por isso que existe aquela chamada oficinas, né, das máquinas. Na realidade, é uma máquina que puxa, né, com a velocidade incomensurável, né, uma velocidade muito grande, esses vagões, na realidade, né? Então, são puxados exatamente dessas formas. Por isso que o André Luiz usa o termo funicular. É uma observação que eu não fiz da vez que eu fiz a exposição. Eu fui buscar no dicionário o que seria funicular. É algo puxado por tração mesmo, em trilhos, etc. Até eu achei interessante isso, que eu achava que estavam voando. Não é nada disso. É uma forma diferente. Existe toda uma engenharia, toda uma mecânica para o funcionamento desses aeróbus. Tá? Depois a gente vai explicar na próxima quarta-feira sobre isso. Bom, essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade quando é preciso ganhar distância. Então, quando nós estamos distantes lá da cidade,
nós podemos criar, pelo processo da volitação, né, essas nossas, rasgar os espaços com a velocidade do nosso pensamento. Lá não, para não humilhar aqueles que não têm essa capacidade. Como André Luiz não tinha, né, ele passou a ter quando ele conseguiu perdoar aquela situação. Aí ele começou, viu que tinha, né? Até ali o André Luiz também não sabia volitar. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa sem dificuldade. Então ele começou a ir e voltar, né? Ele ia ficar 7 dias só na Terra. Mas aí depois que aprendeu a volitar, já ia nosso lar, voltava, ia nosso lar, de forma muito rápida. É o que ele explica para nós, né? A partir dessa conquista dele, né? Intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas, Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo a minha primeira licença dos serviços na Câmara de Retificação. Alegria tornara os meus cônjuges que passei a estimar como irmãos. Então ele viu que a alegria voltou no seu lar. A antiga amada Zélia, realmente agora é a amada do Ernesto, de alguma forma ele se sentiu feliz por eles estarem bem. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos na Câmara de Retificação. Então já fiz o que eu tinha que fazer, passei pela prova que tinha que passar, passei bem, até aprendi a volitar, né? A luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação e me recolhera. Ou seja, algo tirou-lhe dessa meditação sobre as coisas divinas e mais do que 200 companheiros vinham ao seu encontro depois dos 7 dias que ele esteve na terra e ele estava retornando para nosso lar. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Laicínia, que era a noiva dele, Narcisa, Silveira, aquele Silveira que tinha levado uma pancada do pai dele, né, que era membro daquela chamada caravana, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era o meu pupilo aqui em nosso lar. Mas daqui para diante, em nome da governadoria, declaro você cidadão de nosso lar. Porque ali ele era tutelado. E a partir daquele momento ele agora é cidadão de nosso lar. Ele é morador definitivo de nosso lar por concessão do governador. Por que tamanha magnanimidade se meu triunfo era tão pequeno? Indagava ele. Não conseguia reter as lágrimas de emoção, diz ainda, que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade de Deus, atirei-me aos braços paternais do ministro Clarencio e danei a chorar de gratidão, de alegria, etc. E aqui termina o livro. Eu terminei hoje, né? Acabei terminando hoje. Mas nós temos muitos elementos para analisar a obra, né? Eu vou fazer na quarta-feira o desfecho, eu ia fazer no outro sábado, mas vou fazer, né? O que o André Luiz propõe nessa narrativa, a sua experiência após a desencarnação, o seu estágio no umbral, as emoções de ter sido socorrido, levado lá em nosso lar, enfim, as situações, inclusive, né, como foi fundada nosso lar, que ele, poxa, nosso lar era uma colônia, foi fundada no século XVI por portugueses, desencarnados, aqueles eminentes portugueses que desencarnaram no Brasil, né? Enfim, a localização de nosso lar, etc. Isso nós vamos falar na quarta-feira para terminar como o síntese do que nós estudamos, dos 50 capítulos. Cada capítulo, que foi o mais importante naquele capítulo, seja uma palavra, uma frase, que eu fiz aqui um roteiro rápido, que nós poderíamos realmente lembrar. Por exemplo, no primeiro capítulo, uma sinopse, para a gente terminar na próxima quarta-feira. Vamos conhecer as zonas inferiores, onde André se encontrou por vários anos,
né? As questões do sofrimento, das chacotas, de ser chamado de suicida, ele não conseguia dormir, esses detalhes rápidos nós vamos falar, né? No segundo capítulo, o Clarencio, né, libertando ele dos obsessores e levando ele a partir daí para o nosso lar. E aí começam todas aquelas informações absolutamente novas para nós espíritas, né? Vai falar já começa da oração coletiva do crepúsculo, aí vai todos os detalhes, mas detalhes rápidos de cada capítulo para nós fazermos na síntese ou num resumo o que nós estudamos em 50 capítulos do livro Nosso Lar. Quarta-feira nós faremos então um desfecho definitivo com essa recapitulação, ou seja, um resumão de tudo que nós fizemos até aqui, tá bom? Que Jesus nos abençoe.